Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever no nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Veio correndo, está aqui. Eu vim voando de Fortaleza para cá. Voando de Fortaleza para cá. Coisas que só a tecnologia do Sport TV pode nos proporcionar. O PVC vai falar daqui a pouquinho porque ele estava trabalhando nesse jogo. Eu quero que você, Pet, nos dê o seu parecer. Um bom resultado, dá para considerar assim? O Flamengo jogou fora de casa e o Ceará enfrentou o Flamengo que vinha goleando todo mundo. Aliás, o Ceará se torna o terceiro clube que não foi goleado pelo Flamengo na era Renato Gaúcho, né? Só tivemos o Ceará, o Defensa e Justiça no primeiro jogo da Libertadores, de oitava de final, e agora o Ceará. Dá para considerar um bom resultado para as duas equipes? Os dois times saem satisfeitos, Pet? Eu acho que nenhum sai satisfeito, mas acho que talvez o resultado é justo. O Flamengo é ligeiramente melhor, mas o Ceará teve suas chances, finalizações, poderia ter ganho qualquer um jogo. Acho que as finalizações certas para ambas as áreas são iguais. No último momento, o que aconteceu, porque a gente estava vendo, eu estava aqui preparado e a gente vai ser avisado pelo PVC agora, essa prorrogação dos últimos minutos. Mas o jogo foi dinâmico, o jogo foi como de começo. O Flamengo tendo mais posse de bola, mas sai busca. Suvina abre o placar no primeiro tempo e aí o Ceará jogou bem, com muita velocidade, foi bem na jogada, montou um bloco muito bem no campo, tentou encurtar espaços, o Flamengo não conseguiu chegar fácil. Essa finalização do Gabigol poderia ter talvez feito um gol, mas não deu chapadinha boa. Acho que o jogo foi bem aberto e bem de se assistir. Não sei o que o PVC acha, mas para mim foi um jogo bem aberto e os dois times jogaram um bom futebol. PVC, já que o Pet não sabe o que você acha, vai saber agora. O que você achou dessa partida? Ceará 1, Flamengo 1. O Flamengo foi melhor pela maneira como joga, se impondo, jogando. Chegou até 82% de posse de bola. Mas, no entanto, no primeiro tempo não conseguiu finalizar nenhuma bola no alvo. E o Ceará, ao contrário, quando conseguiu escapava com rapidez, conseguiu o que o Guto Ferreira queria, tirar um pouco o Diego do jogo. O Guto se preocupava muito com o passe em profundidade na diagonal para o meio da área, tirou do Diego essa característica. Mesmo assim, o Ceará conseguiu, numa bola, num contra-ataque, fazer 1-0 com o Vina. No segundo tempo, em 5 minutos, o Flamengo conseguiu o que não tinha feito no primeiro tempo inteiro. 2 finalizações no alvo. O Flamengo é mais time. Eu estou acompanhando muito o campeonato em função dos jogos atrasados do Flamengo, contra a Grêmio e Atlético Paranaense, pelos pontos perdidos. O Atlético perdeu 11, o Fortaleza e o Palmeiras chegaram a 19 e o Flamengo agora tem 17 pontos perdidos. O que é uma loucura se você quiser comparar com 2019, que não tem mais comparação, né? Não tem mais comparação, mas eu vou comparar. Em 2019, o Flamengo perdeu 24 pontos para ser campeão brasileiro. Hoje, o Flamengo tem 17 pontos perdidos. Faltam 7 para perder o mesmo número de pontos do time do Jorge Jesus. E nem completamos o primeiro turno, né? É diferente, é outro campeonato, mas isso beneficia, neste momento, o Atlético, que, no entanto, pode perder ponto amanhã para o Fluminense. Sim. Como perdeu no ano passado, né? A gente lembra que no Mineirão, Fluminense e Atlético Mineiro empataram em 1-1. O PVC estava comentando esta partida e quem estava narrando era o nosso querido Gustavo Villani, que já está aqui no nosso estúdio. Guga, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo ao Troca de Passes. Um Flamengo sem Arão, sem Bruno Henrique e sem Arrascaeta. Justifica um pouco essa queda de rendimento, esse jogo sem goleada, porque a torcida do Flamengo tá se acostumando, né, com goleada em cima de goleada, e quando empata, causa até um estranhamento. Dá para explicar um pouco na ausência desses jogadores? Dá para explicar muito. Boa noite para você, Magno, um abração para o Pet também, para todo mundo ligado no Troca. Paredão dos dois lados, né? O Diego fez uma defesa contra o Luiz Otávio, a gente viu uma importante do Richard há pouco.
Ah, mas, cara, vamos combinar. Em nenhum lugar do mundo você perde tantos titulares, titularíssimos, inquestionáveis, e você mantém a estrutura nem no City, nem nos times mais endinheirados, né? Agora, eu tô com o Pet. Eu queria dar parabéns para as duas equipes, porque mesmo o Flamengo arrebentado sem esses titulares e o Ceará, dentro da proposta dele, esperando muito mais para poder jogar, foi o jeito que ele achou para competir, foi um jogo de alto nível desde o primeiro minuto. Dois times que quiseram jogar futebol, que conseguiram jogar futebol, que buscaram a vitória até o último instante. E um adendo aqui, não é a minha praia, é a do PC de Oliveira que comentou o jogo, mas o Voaden voltou a apitar o fino, porque ele deixa o jogo seguir, ele não fica parando o jogo com muitas faltas. É claro que os protagonistas são os jogadores, mas foi um jogo bem jogado, muito em função também do Voaden deixar a coisa acontecer. Então eu acho que foi um empate ok para as duas equipes. O Ceará não comemora a entrada no G6, nem o Flamengo comemora a entrada no G4. Queria chamar atenção para esse cara aí, Léo Pereira, salvou 2 bolas. Essa daí o árbitro até errou, o assistente, né, em especial, dando tiro de meta, mas foi escanteio, foi uma dividida do Léo Pereira que salvou. E depois ele salva uma debaixo do travessão numa jogada do Rick, que a gente já vai ver. E Vitinho eleito na transmissão da Globo como o craque do jogo, mas eu faço esse adendo pro Léo Pereira, que até outro era um cara tido como moeda de troca, né, descartável, e voltou a jogar a bola que o consagrou no Atlético Paranaense. Ô Pet, você vê com naturalidade quando jogadores do calibre de Bruno Henrique, Arão, o Arrasca, quando eles não jogam, você vê com naturalidade essa queda, ou você acha que é de se preocupar o torcedor do Flamengo não ter peças de reposição que minimamente mantenha esse nível altíssimo que o Flamengo vem tendo nessas últimas partidas? Mas está mantendo minimamente ou mais ainda, não só minimamente. Porque é difícil você ter os craques nos titulares e quando não está dentro, os 3, 4 jogadores, você tem outros craques no banco. Isso é difícil ter até Real Madrid, o Liverpool, tantos craques, que se sente diferença, manter um nível, né? Hoje o Vitinho fez um bom jogo, por exemplo, nem sempre faz, mas acho que não se pode cobrar a ausência, por exemplo, do Bruno Henrique ou do Arrascaeta, e que entra Vitinho e Michael e que jogam tão fino como esses dois. Isso é impossível, né? Ele pode jogar bem, mas do nível que eles jogam é muito, muito difícil. De vez em quando, cada um deles é capaz de arrebentar com o jogo e de fazer diferença, mas não jogar o futebol fino que joga o Derasca e o Bruno Henrique. Então, aí, e não é só essa ausência que o Flamengo teve. Teve na lateral direita, teve no meio campo, teve na zaga, mas aí, eu estou dizendo, os dois times poderiam ter ganho esse jogo, os dois times tinham suas chances, acho que o jogo foi bom, acho que os dois lamentam a vitória, o Flamengo porque teve mais chance, mais volume, mais posse de bola, dominou, controlou o jogo, e o Ceará porque não se acaiu não ficou para trás, aproveitou os contra-ataques, teve suas chances e poderia ter marcado, principalmente com a chance que o Rick teve na jogada, que Léo Pereira salvou no segundo tempo. Estamos vendo essa jogada agora. Essa aí é o jogo, talvez uma chance de jogo do Ceará. Não aconteceu, lamentou até o Gordiola lá no banco. Mas o jogo foi bom, concordo com o Guga. Então, Magno, só em termos só para um registro, né? O Vitinho fez o gol do empate, teve chance para virar o jogo. Ele, com esse 12º gol, PVC? 11º na temporada? 11º na temporada, ele empata com o Pedro. Ele passa a ter a melhor temporada dele com a camisa do Flamengo. Para quem também chegou e nunca se firmou como a gente imaginava que ele poderia, são números importantes. E com o Renato, principalmente, desde a chegada do Renato, já são 5 gols, 2 passes para gol. Ele está ganhando confiança, ainda que não seja titular. Tem um detalhe dessa história das faltas que o Arão faz, que o Bruno Henrique faz, o Arrascaeta faz, que a gente voltar para o debate sobre o Renato poupar ou não poupar jogadores, não é exatamente poupar, né? O Bruno Henrique está com o 3º cartão, o Arão estava suspenso também,
O Arrascaeta que tinha um desgaste, por isso foi tirado do jogo, tem Copa do Brasil na quarta-feira. O Renato também falou um pouco de que os cartões foram um pouco forçados para você descansar. Se você não perdesse jogadores contra o Ceará, ia perder em outro momento. Mas tem um aspecto da valorização do que o Ceará está fazendo. Em janeiro, o Ceará ganhou do Flamengo no Rio de Janeiro com o Flamengo completo, só sem o Gabigol, que entrou no segundo tempo. Então, assim, talvez o Flamengo tenha tido problemas para ganhar do Ceará, mesmo quando está completo. É uma das pedras do sapato do Flamengo. Do ano passado para cá, o Flamengo não venceu dos times da Série A, que frequentaram a Série A nesses 2 anos, não ganhou do Atlético Goianiense, não ganhou do Atlético Mineiro, não ganhou do Juventude, que foi o jogo da piscina, Sim. não ganhou do Bragantino e não ganhou do Ceará. Desde que o Ceará voltou para a primeira divisão, em 2018, foram 3 vitórias do Ceará, 3 vitórias do Flamengo e o empate de hoje. Então, é claro que fazem muita falta, mas o Flamengo, a parte sentir falta dos seus titulares, tem sofrido contra o Ceará como time completo, ou quase. Agora, eu não sei se isso explica tudo o que pensa o Pet, mas é um tipo de jogo das duas equipes que se encaixa muito, porque o Flamengo com a bola, né, trabalhando, e o Ceará com muita velocidade. Ele tem mais de 2 caras abertos que conseguem puxar o Rick, hoje começou o Rick e o Lima. E o Lima, os dois abertos. Que nem é tão de velocidade assim, mas, por exemplo, entra o Mendonça, entra o Eric, quer dizer, é tudo que o Ceará quer. Vem cá jogar no meu campo de defesa e eu vou te espetar no contragolpe. Eu acho que explica em parte, pelo menos em parte, esses números difíceis para o Flamengo contra o Ceará nos últimos anos. As contradições, né?